E se a história mais famosa do mundo não fosse só uma história? Hoje, a gente vai colocar Adão, o primeiro homem, em julgamento. Mas não como um mito, e sim como uma figura histórica. Quase todo mundo conhece a história do Jardim do Éden, né? Geralmente a gente pensa nela como uma alegoria, uma lição de moral sobre a inocência perdida. Mas e se a gente olhasse para ela não como um poema, mas como um depoimento, como o relato de uma testemunha? Bora examinar as evidências. E para entender por que isso importa tanto, a perspectiva que a gente está analisando diz que tudo depende da realidade desse evento. Como essa citação sugere, se não existiu um Adão de verdade, outras crenças fundamentais podem acabar perdendo sentido. Então a questão não é só acadêmica, ela tem um peso bem grande. Nossa análise vai funcionar como uma investigação mesmo. Primeiro, a gente vai ouvir o relato da testemunha principal, o livro de Gênesis. Depois que a gente estabeleceu os fatos desse relato, vamos fazer o que qualquer bom investigador faria: sair em busca de confirmação, procurando por testemunhas de fora, lá nos registros mais antigos de outras civilizações. A lógica por trás disso é até que simples. Pensa só, se uma história real foi contada na primeira reunião de família da humanidade, então, conforme os galhos dessa família foram se espalhando pelo mundo, eles devem ter levado junto versões, talvez um pouco distorcidas, mas ainda reconhecíveis, daquela mesmíssima história original. Então, vamos para o nosso primeiro depoimento. Antes da gente poder procurar por ecos dessa história por aí, a gente precisa saber exatamente o que estamos procurando. Quais são, afinal, as alegações centrais do relato de Gênesis? Bom, o resumo da ópera é o seguinte: um primeiro homem é criado e colocado num paraíso. Ele recebe um teste, bem claro, que envolve comida. Um teste no qual ele falha, e isso leva à perda do acesso à vida eterna. E, como consequência, ele e Eva recebem roupas novas, feitas de pele. São esses os pontos-chave da trama que a gente vai procurar em outros lugares. Ok, com os pontos principais de Gênesis em mente, nossa investigação agora se amplia. A gente vai direto para a Mesopotâmia, o berço da civilização, para dar uma olhada num dos escritos mais antigos da humanidade, as tábuas de argila em cuneiforme. E é nesses textos super antigos que a gente encontra uma figura surpreendente, um homem chamado Ádapa, conhecido como o modelo dos homens. E a história dele, como vamos ver, ecoa a narrativa de Gênesis de um jeito impressionante. Vamos colocar as histórias lado a lado para comparar. Olha só, os dois são chamados de filho de Deus. Adão vive no Éden, Ádapa vive em Érido, que vem da palavra suméria Edenu, que significa planície. Os dois passam por um teste com comida que define seu destino eterno, e os dois recebem uma segunda veste. As semelhanças são, bem, impressionantes, para dizer o mínimo. A história de Ádapa já é fascinante, mas não para por aí. Quando a gente abre o foco, começa a ver esses mesmos temas aparecendo em mitos por todo o mundo antigo, como se fossem fios da mesma meada, tecendo uma tapeçaria bem maior. Pega, por exemplo, a Epopeia de Gilgamesh, uma das obras literárias mais antigas que existem. Nela, tem um personagem que ganha sabedoria, é tentado com a ideia de se tornar igual a um deus e, no final, recebe roupas novas para se cobrir. Soa familiar? O argumento que se apresenta é que esses não são só ecos aleatórios, sabe? Existe um padrão de 6 temas centrais que aparecem de novo e de novo em culturas do mundo todo: a criação e desobediência de um casal original, uma maldição de morte, um dilúvio global que destrói a humanidade e até a confusão das línguas. E as evidências vão além dos temas da história. Elas chegam até no próprio nome. Em diferentes culturas, a gente vê nomes para essa figura ancestral que são linguisticamente muito parecidos. Adamu, Adapa, Alulim, Atum. Será que poderiam ser todos variações do mesmo nome original? Pensa um pouco em como o nome João vira Johann em alemão ou Juan em espanhol. Soam diferentes, mas todos vêm da mesma raiz. O argumento aqui é que a gente pode estar vendo a mesmíssima coisa acontecer com o nome Adão em todo o mundo antigo. Claro, todas essas semelhanças nos levam a uma pergunta inevitável e que é crucial. Se os mitos da Mesopotâmia são comprovadamente mais antigos, será que o relato de Gênesis não é só uma versão hebraica, plagiada? Olha, essa é a visão padrão de muitos estudiosos. A linha do tempo parece simples. Os mitos politeístas da Mesopotâmia vieram primeiro, então Gênesis deve ter pego emprestado deles e só adaptado para uma visão monoteísta. Mas será que a história é realmente tão simples assim?
Aqui entra um contra-argumento fascinante do egiptólogo K.A. Kitchen. Ele diz que, no mundo antigo, as histórias não ficavam mais simples como o tempo, elas ficavam mais elaboradas. Pensa numa história real sobre um herói que, com o passar dos anos, se transforma numa lenda cheia de deuses e monstros. As histórias evoluíam do simples para o complexo, não o contrário. E Gênesis, com sua narrativa contida, é a história mais simples. Então, peraí. Se Gênesis não copiou os mitos, mas os mitos também não se simplificaram para se tornar Gênesis, qual é a resposta para esse quebra-cabeça? Isso nos leva a um veredito final e bem surpreendente para o nosso caso. A conclusão proposta é que a gente não está olhando para uma linha de cópias. Na verdade, todas essas histórias seriam galhos de uma mesma árvore, se originando de um único evento histórico real. Com o tempo, a maioria dos galhos virou um mito politeísta todo elaborado, enquanto Gênesis se propõe a ser a preservação mais direta do tronco original. E essa ideia de uma origem comum não é defendida só por estudiosos religiosos, não. O famoso antropólogo Claude Lévi-Strauss, que não acreditava que essas histórias fossem literalmente verdadeiras, ficava perplexo com o fato de que, em qualquer lugar do mundo que ele olhasse, os mitos da criação contavam, no fundo, a mesma história. E assim, a nossa investigação termina aqui, com uma pergunta provocadora. E se os mitos mais antigos do mundo não forem ficções, mas sim ecos? Ecos fracos, distorcidos com o tempo, de uma única história verdadeira, uma memória compartilhada que vem lá do início da humanidade.